Foi uma vergonha o que fizeram com o Ancelotti ontem no Fórum de Treinadores de Futebol. Dinossauros do futebol brasileiro acabaram atacando o treinador da seleção brasileira, atacaram os treinadores estrangeiros que trabalham no Brasil e mostraram por que eles estão ficando tão para trás. Eu vou te explicar tudo o que aconteceu nesse vídeo. Pra você não perder nada que tá rolando no mundo do futebol, baixa depois aí no seu celular o aplicativo SofaScore. Ele é totalmente gratuito e fornece pra você as estatísticas dos jogos, as informações, quem fez o gol, quem deu a assistência, resultado, classificação, tudo de maneira completa e na palma da sua mão. Para fazer o download, é só escanear o QR Code ou depois se preferir, clica no link que eu vou deixar na descrição. Vamos entender primeiramente o que aconteceu. Ontem, a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol organizou um fórum, o segundo Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol. Então não era nada da CBF, a CBF apenas cedeu o local. Lá estavam treinadores que vocês conhecem e que podem provavelmente já ter treinado até o seu time no passado. Estavam Oswaldo de Oliveira, Emerson Leão, Wagner Mancini, Abel Braga, Maurício Barbieri, e eles ainda contaram com a visita, a ilustre presença do atual técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, que gentilmente apareceu no fórum também. O tema do fórum, eles se reuniram para falar sobre os desafios que os treinadores têm no futebol brasileiro. Só que, por incrível que pareça, ao invés de o fórum se ater a esse assunto, o que era para ser uma troca de experiências, uma troca de conhecimento, acabou se tornando um ataque público e covarde a Carlo Ancelotti e aos outros treinadores estrangeiros do Brasil. Uma coisa assim constrangedora. Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão subiram ao palco para falarem um pouquinho sobre o tema, mas ao invés de falarem sobre os desafios que um treinador tem no Brasil, eles acabaram mesmo atacando os treinadores estrangeiros e atacando o Ancelotti na frente dele. Ele foi lá para prestigiar o evento e acabou sendo assim hostilizado. Eu vou mostrar para vocês o que foi dito pelo Emerson Leão e depois o que foi dito pelo Oswaldo. Começando pelo que foi dito pelo Emerson Leão. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. E isso serve para o Mancini, que é o presidente. Estou falando aqui na frente da nossa casa. O que eu mudei? Antes eu falava que eu não suportava, não suportaria treinadores. Você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não mudo. Não mudo a minha opinião. Mas tenho que ser inteligente o suficiente para dizer que isso tudo tem um culpado. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta, mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto, mudei de ideia nesse exato momento. Agora o que foi dito pelo Oswaldo. Como o Leão falou, eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. Mas eu confesso a vocês, não tem jeito, tem que ser um estrangeiro. Então eu torci para ser esse senhor. Torci. Não tem jeito, então que seja o Carlo Ancelotti, pelo jogador que foi e pelo treinador que é. O fato de eles ficarem batendo nessa tecla de que não gostam de treinadores estrangeiros, que não querem treinadores estrangeiros, isso gerou um constrangimento gigante. Era nítido na cara do Ancelotti que ele não estava se sentindo bem ali. E a repercussão foi imediatamente muito negativa nas redes sociais, na imprensa. Ninguém gostou da maneira como o Oswaldo e o Leão acabaram se posicionando. E se já não bastasse ter falado um monte de besteira em cima do palco, no meio do fórum, o Oswaldo de Oliveira reforçou esse discurso dele numa entrevista que ele deu logo na sequência para o Lance, onde ele falou o seguinte: o grande problema são as edições mal intencionadas. Eu fiz um discurso de 12 minutos. A pergunta que me foi feita foi sobre a situação atual do treinador brasileiro, e eu sou o defensor que os clubes e a seleção tenham técnicos brasileiros. Falei isso e no final disse que se tiver que vir um estrangeiro, que venha o Ancelotti, que é um dos maiores de todos os tempos.
Espero que ele seja campeão da Copa do Mundo. E quando ele sair, que um brasileiro fique no lugar dele. Fernando Diniz é o melhor de todos. Dorival Júnior é excelente também. Eu já quero comentar em cima dessa fala do Osvaldo, olhem só, como eles são, assim, corporativistas e não querem nada que seja novidade, nada que venha de fora. O Osvaldo fala que para ele o Fernando Diniz é o melhor de todos e fala que o Dorival é excelente também. Isso se referindo à seleção. Só que aí o Diniz teve chance na seleção e o trabalho dele foi péssimo. O Dorival teve chance e o trabalho dele foi péssimo. Então o Ancelotti ele acabou sendo uma última cartada para tentar salvar esse ciclo da Copa do ano que vem. Então esses treinadores que ele coloca lá em cima, num pedestal, são os mesmos treinadores que ajudaram a esse ciclo da seleção brasileira, da Copa do Mundo, ser uma vergonha, ser ridículo. Mais pra frente eu vou falar sobre essa história de olhar qualidade e não olhar nacionalidade. O Ancelotti não tá na seleção brasileira hoje porque ele é italiano. Ele tá porque ele venceu todas as grandes ligas da Europa, porque ele é o treinador que mais venceu a Liga dos Campeões na história, porque ele sabe lidar com grandes jogadores, porque é um técnico competitivo. Não tem nada a ver com nacionalidade, e sim com capacidade. A vergonha que o Emerson Leão e o Osvaldo de Oliveira passaram foi tão grande que até mesmo o diretor da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, Alfredo Sampaio, repudiou o que foi dito por eles ainda no palco. Olhem só o que o Alfredo Sampaio falou sobre o Osvaldo de Oliveira. Fica aqui registrado, sei que isso vai chegar nele, e faço questão de chegar. Fica aqui meu repúdio pela postura inadequada que ele teve em um evento tão importante. Aqui eram os treinadores brasileiros que estavam tentando se aproximar da instituição esportiva mais importante que tem no país, que está dando uma abertura ao futebol brasileiro. Está mudando o futebol brasileiro. Portanto, nós queríamos estar nessa mudança. E hoje, confesso a vocês que eu não sei se a gente vai conseguir fazer tudo o que nós planejamos. Através das suas redes sociais, a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol ainda soltou uma nota oficial pedindo desculpas à CBF, desculpas ao Carlo Ancelotti e novamente reiterando que não é esse tipo de discurso dito pelo Osvaldo e pelo Emerson Leão que eles querem passar adiante. De todas essas groselhas que foram ditas pelo Leão, pelo Osvaldo de Oliveira, tem uma coisa que o Leão falou que eu concordo muito. Acho que é a única coisa das quais ele falou que eu realmente concordo. Que a culpa de tudo isso que está acontecendo é deles mesmos. Ainda bem que ele teve pelo menos essa humildade de reconhecer que a culpa é deles. Se hoje nós temos vários treinadores estrangeiros por aqui, a culpa são dos treinadores brasileiros, que por muito tempo pararam no tempo, não quiseram inovar, sempre acharam que foram os maiorais, que não precisariam de uma atualização, de novas ideias. Muitos acabaram sentando nessa arrogância e por isso hoje não trabalham mais ou quando pegam trabalhos são para equipes que não brigam por nada. Essa é a grande verdade. Para mim, esses dinossauros acabaram fazendo muito mal para o futebol brasileiro. E não me interpretem mal, quando eu falo dinossauros não é pela idade, é pela mentalidade que está atrasada. Porque eu posso citar aqui outros treinadores que são já mais velhos, mais experientes e não têm essa mentalidade atrasada que apresentam, por exemplo, o Osvaldo e o Leão. Querem um exemplo? Felipão. Vejam se o Felipão fica passando vergonha falando isso, querendo defender treinador brasileiro. O Felipão defende treinador capacitado, defende qualidade. Tanto que, quando o Ancelotti foi apresentado na seleção, vocês se lembram quem que passou o casaco da seleção para ele? Foi o próprio Felipão. Então, tenham isso em mente. Treinador, nós temos que ter treinadores bons, independente se eles são brasileiros ou não. Vou trazer aqui uma estatística para que vocês possam refletir. Pegando desde 2019, temos aí os brasileiros sendo campeões da Copa Libertadores. E esse ano teremos de novo um brasileiro sendo campeão. Nessas últimas 6 conquistas, quantas vezes nós tínhamos treinadores estrangeiros? Em 19, Jorge Jesus, no Flamengo, português. Em 20 e em 21, Abel Ferreira, português, treinador do Palmeiras. Aí em 22, tivemos o Dorival no Flamengo, beleza, um brasileiro. Em 23, mais um brasileiro, o Diniz com o Fluminense. Em 24, mais um estrangeiro e novamente um português, o Arthur Jorge com o Botafogo. Isso não é coincidência. Esses treinadores estão vindo de fora e estão trazendo boas ideias, estão fazendo bons trabalhos, treinando equipes competitivas, mesmo lidando com muita pressão,
Me fala aí que treinador brasileiro hoje vocês enxergam que tem a capacidade de fazer um trabalho como o Abel tá fazendo há 5 anos no Palmeiras, com essa consistência. Com todo respeito, eu não enxergo ninguém com esse perfil. E se hoje o Ancelotti tá na seleção é porque ele fez um trabalho por merecer. Não tá lá pelo simples fato de ser gringo e de falar outro idioma. Em mim, esses treinadores estão passando vergonha com esse tipo de discurso e eu concordo com o Leão. Leão, a culpa é de vocês mesmo que não se atualizaram e ficaram presos nas ideias do passado. Deixem os treinadores que têm qualidade e que estão se atualizando, estão estudando, estarem agora trabalhando. Quem ficou no passado, que fique no passado e não incomode quem está fazendo um bom trabalho agora. Queria saber agora de você também, aqui nos comentários, a sua opinião sobre tudo que foi dito por Osvaldo, foi dito por Emerson Leão, e se você concorda com a minha opinião que eu acabei de trazer para vocês. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva e compartilhe. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vaier aqui, valeu, falou e fui!